Olá, falta pouco. Falta espadas, que nós vamos ver hoje, e depois copas, para a gente terminar. Ainda tem fôlego aí? Vamos embora, não desanima. Falta pouco, nunca faltou tão pouco. Simbora! Então, hoje, continuando os nossos estudos sobre os arcanos menores, vamos estudar o naipe de espadas, relacionado aqui ao elemento ar e a função básica psicológica do pensamento. Vambora, vambora, falta pouco. O mito envolvido aqui no naipe de espadas fala da história de Orestes e a maldição da casa de Atreu, também conhecido como o mito de Agamenon e Clitemnestra. Então, vamos embora, né? Assim como fizemos, né, nos naipes anteriores, e eu vou reafirmar esse objetivo, eu vou ler aqui no livro Tarô Mitológico a história, né? Porque pode ser que alguém não tenha o livro e aí, né, não vai ficar impedido de compreender. Quem já tem o livro, se quiser dar uma adiantada aí no livro, ou melhor, no vídeo, fique à vontade, beleza? Então, página 175 até 177. Então, vamos lá. A história de Orestes e a maldição da casa de Atreu é uma história sombria, cheia de conflitos e de mortes, e uma das mais poderosas dos mitos gregos. Em seu ponto focal está o conflito de dois grandes princípios opostos: o direito de mãe e o direito de pai. E é esse embate de princípios que faz com que o conto seja adequado para ilustrar o conflitante e turbulento, mas imensamente criativo naipe de espadas. Esse naipe trata da mente humana em sua forma mais poderosa, a capacidade de criar o bom ou o mau destino, de acordo com as forças das nossas crenças, convicções e princípios. A completa lenda da maldição da casa de Atreu é longa e conturbada, e aqui trataremos principalmente de seu capítulo final. Resumidamente, ela começa com o crime do rei Tântalo da Lídia, que se tornou tão arrogante que em sua loucura zombou dos deuses. Ele cortou o seu pequeno filho em pedaços, servindo-os como banquete aos deuses que ele havia convidado para testar a sua sabedoria. Por esse ato de selvageria e de arrogância, os deuses amaldiçoaram a descendência de Tântalo. E assim, a maldição da casa de Atreu começa com o uso impróprio da mente, o dom ambivalente do homem que o eleva acima dos animais, mas também lhe proporciona o poder de destruir desenfreadamente. Iniciamos a nossa exploração do naipe de espadas com Orestes, o jovem príncipe de Argos que descobriu que a maldição da família havia sido transferida para ele na forma de uma terrível escolha. Orestes era filho do rei Agamenon e da rainha Clitemnestra de Argos, e a maldição passara pelo pai e pelo avô de Agamenon. Quando a guerra entre gregos e troianos foi declarada, cujo início tivemos um vislumbre na história de Paris, na Carta dos Namorados,
dos arcanos maiores, Agamenon era um dos chefes militares eleito para comandar os exércitos que se dirigiram para Troia pelo mar. Com sua arrogância, ele conseguiu ofender a deusa Hécate, Ártemis, zombando dela em um de seus santuários sagrados. Zangada, Hécate provocou uma terrível tempestade que segurou a frota grega no porto. O oráculo da deusa informou Agamenon que deveria oferecer um grande sacrifício a ela antes que a deusa acabasse com a tempestade. Ele deveria sacrificar a sua própria filha, Ifigênia, no altar da deusa em Aulis, ou então desistir da potencial glória de liderar os exércitos gregos para Troia. Para Agamenon, a glória era muito mais importante do que uma filha, afinal, ele tinha outra, chamada Electra, e filhas eram menos valorizadas do que filhos. Assim, ele enganou a sua esposa, Clitemnestra, anunciando que Ifigênia deveria casar-se em Aulis. A menina saiu de casa e dirigiu-se para o campo militar de Aulis, onde foi sacrificada. Quando Clitemnestra soube do ocorrido, Agamenon já estava a caminho de Troia. Os exércitos gregos ganharam a guerra. Troia foi saqueada e Agamenon voltou para casa como herói. Mas, durante a sua ausência, Clitemnestra planejara uma vingança pela morte da filha. Ela aceitou Egisto como amante e os dois planejaram o assassinato de Agamenon. Quando ele chegou em casa, cercado de suas tropas vitoriosas, ela o recebeu amavelmente e o conduziu para o banho, onde, juntamente com o amante Egisto, o assassinou. Para prevenir qualquer interferência no plano, Clitemnestra havia enviado o filho Orestes para a longínqua cidade de Fócida, para que ele nada soubesse do crime e não tentasse salvar ou vingar o pai. Enquanto isso, o deus Apolo apareceu a Orestes na Fócida, contou-lhe o ocorrido e disse que ele deveria vingar a morte de seu pai, pois essa era a obrigação de um filho. Horrorizado, Orestes protestou, porque isso significava cometer um matricídio. Mas Apolo o ameaçou com a loucura e outros terríveis castigos, caso ele se recusasse a obedecer ao seu comando. Finalmente, o jovem príncipe aceitou a vontade do Deus com um coração pesaroso, pois matar a própria mãe, apesar de correto, de acordo com a lei patriarcal de Apolo, significava ser levado à loucura e à morte pelas fúrias, as terríveis deusas da vingança, que consideravam esse o pior de todos os crimes humanos, de acordo com sua lei matriarcal. Enfim, Orestes aceitou seu destino e, em segredo, viajou de volta para Argos. Ao chegar ao palácio, somente o seu cão o reconheceu, mas finalmente também a sua irmã Electra, que desejava ardentemente vingar a morte do pai. Ajudado pela irmã, Orestes primeiro matou Egisto e depois a sua mãe. Dessa forma, ele cumpria a vontade de Apolo, mas imediatamente as fúrias apareceram com suas cobras nos cabelos, asas de couro e rostos horríveis, e o enlouqueceram com terríveis pesadelos e visões. Elas o assombraram por toda a Grécia, até que, desesperado e exausto,
ele procurou refúgio no altar da deusa Atena. Essa deusa teve piedade do jovem príncipe, que sem culpa moral própria estava preso entre duas forças poderosas e destrutivas. Ela convocou um júri de 12 juízes humanos que pudessem avaliar o caso. O júri ficou dividido em seu juízo. 6 foram a favor de Apolo, afirmando que o pai era a pessoa mais importante da vida, e 6 foram a favor das Fúrias, afirmando que era a mãe a pessoa mais importante da vida. Foi a própria Atena que decidiu o caso, votando a favor de Orestes, no exato momento em que ele expirava. A deusa, então, fez as pazes com as Fúrias, oferecendo-lhes seu próprio altar e a veneração honrosa, e dessa forma Orestes foi libertado e a antiga maldição da casa de Atreu foi finalmente desfeita. Que historinha, hein? Típica mesmo do naipe de espadas, do mental, né? E também uma curiosidade é esse ditado, né? O voto de Minerva vem dessa história, né? Porque Atena, na mitologia romana, era Minerva e foi ela que decidiu a questão. Então vamos lá ver como é que nas cartas essa história bem macabra, né? Aparece. No naipe de paus, né, a gente viu uma aventura. No naipe de ouros, a gente viu um drama, né, marcado lá pela ambição. E agora, no naipe de espadas, a gente vai ver um suspense, né, que é bem mental. E conforme a gente já viu, uma história bastante sombria, com conflitos e mortes. Cabe aqui também uma nota, né, a respeito do naipe de espadas, que é, sem sombra de dúvida, o mais pesado dos arcanos menores. Sempre vai trazer uma questão de conflito, né? Porque assim, vocês devem lembrar lá na introdução que o nosso consciente ele atua numa lógica racional, mas o nosso inconsciente ele atua numa lógica imagética e analógica, sempre comparando as imagens e aí formando uma dualidade, uma dialética, né? E é isso que nos move. As nossas próprias contradições é que fazem com que a gente se movimente, né? Então, como esse naipe fala do mental, isso fica muito claro. A nossa mente é conflituosa, né? É o grande inimigo que a gente tem, é a nossa própria mente. Então, esse naipe ele carrega consigo essa questão do conflito de uma forma muito pesada e muito complicada. O Ás de espadas, assim como todos os outros ases, trazem consigo o potencial do naipe, né? Então, o Ás de espadas, que no caso aqui é representado por Atena, vai trazer o potencial do naipe do mental, do pensamento, né? Dessa questão conflituosa que o nosso mental traz consigo, na sua própria natureza. Então, quando essa carta aparece, né, a gente já sabe que tá, assim, não é num sentido ruim, né, no sentido, mas ela traz consigo o início, né, o potencial de um grande conflito, né? Basta a gente lembrar da história, né, bastante conflituosa. Então, assim, geralmente isso está dizendo o quê? Que um novo pensamento pode causar conflito, porque ele vai se contrapor a um pensamento antigo, né? Então é como se fosse uma nova ordem surgindo, né? E acabando com uma ordem antiga. Então isso causa conflito, né? No campo das ideias, principalmente, né? A gente
a gente sabe hoje em dia o quanto que isso na nossa sociedade aí vem acontecendo, né? Conflitos em relação às ideias, né? Então esse AS ele vai trazer essa perspectiva, mas aí no sentido de que essa nova ideia venha a trazer, né, algum tipo de resultado, porque os ases são cartas boas, né? A gente fica meio na dúvida em relação às de espadas, né? Mas esse conflito separado da história, ele pode ser exatamente isso, né? Algo de novo surgindo, um projeto, né? No campo das ideias do mental, que vai ser útil para a vida do consulente. Então aqui está a Atena, e a gente já conhece ela, né? Lá na Carta da Justiça. É a Atena que representa no tarô mitológico a Carta da Justiça. Aqui está o As de Espadas no tarô de Marsella. Também só para lembrar, enquanto que o As fala do potencial do naipe, as cartas de 2 a 10 vão fazer o detalhamento, vão trazer o detalhamento da história em si, do mito, né? Então ela vai estar sempre relacionada com os fatos e com as experiências, né, humanas em seu cotidiano. Então vamos lá ver do 2 ao 10 de espadas. O 2 de espadas mostra Orestes, né, entre os pais dele, né? Isso é muito comum, a gente ficar no meio de uma situação onde a gente não quer tomar um partido, né? Então aqui é o caso dele nessa. E isso traz um estado tenso mental, embora a gente fique paralisado por não querer tomar partido de A ou B, mas esse estado de repouso não é algo calmo, né? Muito pelo contrário, é algo muito tenso, né? Então é o que o 2 de espada traz, né? Então aqui, ó, reflete um estado de paralisia sem que uma conflagração seja desencadeada. Um estado de tensão que exige uma escolha. Então, às vezes a gente não quer escolher, né? Mas aqui o problema tem que ser resolvido, né, de qualquer maneira. E aí, pela própria história desse naipe, né, o desenrolar disso vai ser o pior possível, né, conforme a gente viu lá quando eu li o mito, né, do naipe de espadas. Aqui está o 2 de espadas no tarô de Marcélia. E aí tá aí, ó, não deu outra, né? A carta do 3 de espadas mostra quando Agamenon é morto por Clitemnestra e Egisto, né? Então, assim, o problema da carta 2 foi resolvido, mas da pior forma possível, né? Essa carta aqui, muitos acreditam ser a pior carta do tarô, porque ela sempre vai trazer a noção de que alguma coisa muito ruim aconteceu, né? Embora tenha sido a solução do caso, né? Resolveu. A única coisa, se é que a gente pode dizer que essa carta traz de positivo, é que o problema foi resolvido, mas, repito, da pior maneira possível, né? Então, aqui está o 3 de copas. Torçam para que essa carta não saia quando a gente está lendo um jogo. Imagina essa carta aqui junto com a torre. Brabo, né? Já pensou? Porque se a gente for usar o método europeu, vai estar lendo o maior junto com o menor, né? E aí cai a torre com 3 espadas. O que dizer para o consulente? Difícil, né? Aqui o 3 de espadas
no tarô de Marsella. No 4 de espadas, o Orestes está lá no exílio, lá. Só que aquele problema lá com Apolo ainda não aconteceu, né? Apolo ainda não se encontrou com ele. Mas de qualquer maneira, né, o clima em si, né, era ruim, né? Quando ele estava lá junto com a mãe lá, aquela situação da carta do 2 de espadas, né? Mas de qualquer maneira, essa carta aqui fala de um momento onde a gente precisa, mesmo diante de um cenário complicado, dar uma segurada para poder recarregar a nossa bateria. Então, ela pede um momento de isolamento, de retiro. Né? Então, por exemplo, se essa carta cai junto com o eremita, vai reforçar essa ideia, né? De que é necessário dar uma isolada, né? Para poder botar as ideias no lugar, enquanto isso recuperar as forças aí na realidade em que o consulente se encontra. Aqui está o 4 de espadas. 1, 2, 3, 4. Estou lembrando aqui, para não confundir com o naipe de paus, o elemento aqui é sempre curvo, né? No naipe de paus é retinho. No 5 de espadas é quando Apolo aparece para Orestes e fala que ele tem que vingar a morte do pai. Né? E aí a coisa, né, é uma situação muito desagradável, onde ele teve que aceitar, porque não tinha escolha. Então, essa carta aqui, ela fala basicamente no fato de que a gente deve aceitar as nossas limitações. Né? Porque, no caso aqui, ele não tem como lutar contra Apolo e recusar a ordem dele. Né? Então, uma carta que fala dessa questão de aceitação das limitações. 5 de espadas. 3, 5 espadas. E aqui a carta no tarô de Marsella. O 6 de espadas mostra justamente quando ele vai lá para executar a tarefa que Apolo ordenou. Né? A carta em si, ela mostra um estado de uma certa harmonia, né? De uma mente serena, apesar dos pesares. Né? Porque exatamente quando ele entendeu que ele não tinha saída, né, ele reagiu da melhor forma possível ao fato. A gente já questionou essa questão, né? A única coisa que está no nosso controle em reação ao fato é a nossa reação a esse fato. Né? Então, de certa forma, apesar de toda a gravidade da situação, porque matar a própria mãe é algo de terrível, né? Mas ele entendeu, né, que não ia adiantar o desespero. Então, nessa carta aqui, mostra exatamente isso, né? Uma situação de que a mente, porque o naipe de espadas fala da mente, né? Então, a mente está serena, né? Apesar de toda a tensão que o momento pede, né? E aqui o 6 de espadas. 3 aqui, 3 aqui. Ainda tem um númerozinho ali para a gente se guiar. Né? Quando a gente usa o tarô de Marsella, né, não tem problema nenhum, porque a gente pode trazer
as informações do tarô mitológico para cá. Então, o 7 de espadas mostra quando ele, aqui a carta ficou muito escura, né? Na hora de escanear. Ele tá vendo aqui, ó, ele carregando as 7 espadas, entrando por baixo aqui no castelo, né? Então, uma carta que fala de que quando você tem que agir por debaixo dos panos, né? Às vezes é preciso, né, ser dissimulado, às vezes é preciso ser astuto, né? E essa carta mostra bastante isso, né? E ele, se entrasse pela porta da frente do castelo, ele não ia conseguir realizar a tarefa dele. Então essa carta aqui fala de um estado de falsidade necessária, né? Se é que isso possa atenuar a questão, né? Então, enfim, é uma carta que fala exatamente disso, né? E de certa forma, né, a questão da diplomacia vem junto aqui, né? Porque a diplomacia ela entra quando não é interessante bater de frente, né? Então, aqui ele precisa mesmo agir por debaixo dos panos. E essa carta fala disso, 7 de espadas. E aqui o 7 de espadas no tarô de Marcélia. No 8 de espadas, a gente vê a situação em que Orestes está entre Apolo e as Fúrias, né? Que situação complicada, né? Só quem já passou por isso é que sabe o quão difícil é, porque aqui uma decisão tem que ser tomada. E qualquer que seja a decisão, vai ser complicada, né? Se ele não atende Apolo, né, vai ficar difícil. Se ele não atende as Fúrias, vai ficar difícil. E não tem como não decidir aqui. Então ele imagina o peso, né, no mental que uma situação dessa causa, né? Então ele está entre Apolo e as Fúrias. E que o céu aqui dessa carta está bem carregado, né? Mostrando exatamente a atmosfera mental dessa situação. Então, basicamente, o que essa carta traz aqui é muito medo, né? Porque ele sabe que qualquer uma das duas escolhas possíveis vai trazer para ele algum tipo de complicação. Mas a decisão tem que ser tomada. 8 de espadas. No tarô de Marcélia, aqui está o 8 de espadas. 4 e 4. Mais um número. 8. Bem, no 9 de espadas, então, Orestes já tomou a decisão dele, né? Matou a própria mãe e as Fúrias começaram então o processo de vingança. Então, importante aqui lembrar que tudo aqui é arquetípico, né? Então, essa pressão das Fúrias, na realidade, é sobre o mental, né? Então, se na carta do 8 de espadas ela já continha uma questão de medo, né, em função da decisão que deveria ser tomada, agora então o medo ele vem muito mais forte, né?
Tanto que essa carta aqui é conhecida como a carta do pesadelo, né? Então, assim, é uma mente terrivelmente conturbada, né? E aqui entra muito a questão do sentimento de culpa, né? E qual é a carta dos arcanos menores que fala da culpa? Quem lembra aí? O julgamento, né? Então, se essa carta cai junto com o julgamento, né, essa questão ela vai ser muito potencializada, né? Então, esse medo ele pode ser trazido, né, numa leitura de jogo para qualquer situação cotidiana do consulente, né? Então, eu botei aqui medo de falência, medo de separação. Então, o grande detalhe é saber levar a simbologia da carta, né, para o contexto do jogo, né? Então, aqui está uma mente super, hiper conturbada em função da questão da culpa, né? 9 de espadas. E aqui o 9 de espadas no tarô de Marcelo. 4 de um lado, 4 de outro e uma aqui no meio. 9, 9. E finalmente chegamos no 10 de espadas, né? O 10 de espadas é o momento em que para o Orestes não tinha mais como continuar, né? É o máximo da exaustão mental em função de toda a experiência vivida ao longo da história, né? Então chega num ponto que ele desaba, né? Não tem mais como tanta pressão, né, mental. Então, essa carta aqui traz exatamente o momento quando Atena dá lá também o voto de Minerva, né? E consegue absolver o Orestes. Então, apesar desse final bem difícil, né, a maldição da família dele foi quebrada, né? Então, a carta não tem um final feliz, mas ela traz possibilidades de que novos tempos, né, tempos melhores, agora finalmente podem surgir. Tanto que o Sol está nascendo aqui, ó, na carta, diante desse cenário todo sombrio, né, e pesado. 10 de espadas, então, fala da exaustão mental e do fim da maldição, né? Então, assim, um processo penoso, muito ruim, mas que chegou ao final, né? Então, isso, de certa forma, traz um certo alívio, né? Já pensou? Você ficar livre de todo esse processo? Mas o estado dele é bem complicado, na medida de que o mental dele já não tinha mais, né? O conflito era tão grande que entrou em parafuso. E assim é o 10 de espadas. No tarô de Marcélia, 4 e 4, 8, uma espada, duas espadas, 10 espadas. Então nós vimos o Ás, trazendo o seu potencial, né, do naipe. Vimos as cartas do 2 ao 10, que trazem, né, o passo a passo lá da história, carta por carta, trazendo os fatos, né, as experiências vividas. E agora vamos para a corte, onde também cada carta vai ter uma representação de um personagem da mitologia grega, né? E cada personagem vai ter um caráter, uma personalidade diferente. De novo a nossa tabelinha mágica, muito útil, né? Vamos lembrar dela. Jovem, maduro, ativo e receptivo. Quem é jovem? Cavaleiro
e o pajem. Quem é maduro? Rei e rainha. O rei é ativo, a rainha é receptiva. O cavaleiro ativo, o pajem receptivo. Agora a gente está falando do mental. Então essas características vão estar para essa questão do conflito, da função do pensamento, né? Então esse quadrinho aí ajuda muito, porque é muita informação e o fato das cartas da corte do tarô mitológico não constituir uma sequência que nem o de 2 ao 10, né, fica mais difícil, porque a gente tem que lembrar qual é o personagem e as características dele. Né? Então, isso aqui para a gente já vai dar já é um facilitador na hora de analisar a carta e o jogo em si. O pajem de espadas vem representado por Zéfiro, né? Então, essa carta traz muita... porque ele era muito zombeteiro, né? Tipo, eu sempre lembro do Saci Pererê, quando eu vejo essa carta, né? É, ele fica zombando, né? Brincalhão. E aí faz comentários infelizes, né? Mente, enfim. E aí o que era uma coisa à toa pode virar um problemaço, né? Por causa do pajem de espadas. E isso daí é fácil da gente concluir, porque pela tabelinha, o pajem de espadas é alguém que a nível mental, né, está muito incipiente ainda, né? É o mais jovem de todos, menos maduro, né? Então fica fácil da gente entender isso. Eu coloquei essa observação aqui do Cabo Armeiro porque, fazendo uma analogia, né? O cabo armeiro ele arma a bomba, né? E sai, a bomba explodir. Então é o que ele faz com as palavras, né? Com os atos. Ele bota a bomba ali e sai fora. E aquilo vira né? Aquilo cresce e vira uma bomba, né? Quando explode. Então aqui está o nosso pajem de espadas, representado por Zéfiro. No tarô de Marcélia, aqui está a representação do valete de espadas. O cavaleiro de espadas vem representado por Castor e Pollux. Então a gente, pela tabela, né, a gente sabe que ele é um jovem, não tão jovem quanto o pajem, mas ainda assim bastante imaturo, né? E quando a questão é o mental, ainda não dá para esperar que seja uma pessoa, né, é, com bases, né? Então ele fica de galho em galho. Se a gente, por exemplo, jogar isso para a área dos relacionamentos, a gente pode inclusive associar ele com Dom Juan, né? Tá sempre, né, iniciando uma aventura, porque ele é ativo, né? Mas no campo, mesmo no campo mental, o cavaleiro naquela tabela está como jovem ativo. Né? Então ele não tem comprometimento com nada, está sempre em movimento, né? E dentro dessa questão conflituosa do mental. Então, assim, monotonia para ele, esquece. Né? Então, assim, é o tipo da pessoa que agora pensou de um jeito, daqui a pouco já está de outro jeito. Né? Então, traz consigo essa questão de mudanças repentinas. Né? Então, de novo, insistindo naquela tabelinha, né, a gente consegue chegar num resultado bastante próximo, né, do significado da carta. Porque, de novo, lembrando aqui,
O arcano menor, ele é muito direto, né? Não é como lá nos arcanos maiores, onde a gente podia viajar, né? Pelo, pela carta, né? Extraindo muitas coisas. Aqui não. Aqui é muito mais limitado, muito mais direto. Portanto, Cavaleiro de Espadas, Castor e Pollux. E aqui no Tarô de Marselha, tá lá o nosso Cavaleiro de Espadas. A carta da Rainha de Espadas traz a figura de Atalanta. Atalanta, quando nasceu, o pai dela ficou muito decepcionado, porque ele queria homem, né? Isso é muito comum quando se trata de patriarcado. E o tarô é muito forte nesse aspecto, né? Então o pai a rejeita. E ela, para conquistar então o amor e a confiança do pai, ela leva uma vida como se fosse de homem, né? Tudo no tarô é simbólico, né? Então ela é guerreira, ela caçou lá um javali que era difícil de caçar, tanto que ela é conhecida como a caçadora, né? Então ela deixou de lado as coisas que as mulheres faziam e passou a fazer as coisas que os homens faziam para poder agradar o pai. Então, isso a tornou, como mulher, né, uma pessoa muito fria. Né? Então, ela não se interessava em relacionamentos, por exemplo. Né? Então, a gente traz até, eu trouxe aqui uma situação pro hoje, né? É do tipo da pessoa que se o namoro está atrapalhando algum projeto, no caso aqui a faculdade, ela termina o namoro. Né? Então a mente vale mais para ela do que o coração. Né? E a gente lembra muito da Carta da Justiça, né? Ela traz um dos aspectos da Carta da Justiça. Os arcanos maiores, eles têm um significado muito ampliado em relação ao arcano menor. Então, ela passa a imagem de alguém muito frio, porque usa só da razão. Então, aqui está a Rainha de Espadas, Atalanta. No tarô de Marselha, temos essa carta aqui. Ó. E aqui, finalmente, a gente chega no Rei de Espadas, representado por Ulisses. Então, usando a tabela, é alguém maduro, ativo, voltado para o naipe de espadas, a questão do mental. Né? Então ele é muito astuto, muito diplomático, né? E consequentemente frio e nem sempre honesto. Né? Lembra até aquele lado da sombra do mago, né? Ele não é uma pessoa 100% confiável, justamente porque ele lida muito com o mental, né? Tanto que essa questão de ser um excelente estrategista, a ideia do cavalo de Troia foi dele, né? Eu citei aqui esse jogo, o jogo da diplomacia. Esse jogo é muito interessante, né? Então, aqui dá até para a gente tentar vivenciar alguma coisa. Vocês perceberam que ao longo dos arcanos menores, até isso fica diferente, né? No caso, nos arcanos maiores, a gente sempre vivenciava as cartas. Esse jogo da diplomacia é um jogo que surgiu na década de 60 e muito interessante. Para quem gosta de jogo de tabuleiro, eu indico. É muito legal. É um jogo onde somente a estratégia, a diplomacia entra sem nenhum fator de sorte. Né? E o jogo só consegue se desenrolar
em função da diplomacia que existe entre os jogadores. Cada jogador ele vai controlar uma potência, né, uma nação, na época da Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. No Brasil, esse jogo veio pela Grow, o nome de 1914, o jogo da diplomacia. Então fica aí a dica para quem gosta de estratégia e diplomacia. Esse jogo é muito legal. E aqui está o rei de espadas no tarô de Marsella. E assim chegamos ao fim do naipe de espadas. E agora no próximo encontro nós vamos ver uma história de amor, né? Chega dessas histórias pesadas, né? A gente vai ver lá o mito de Eros e Psique. Então é isso. E então estamos quase lá. Falta só o naipe de copas para a gente chegar ao fim do curso, né, básico de tarô. Então vamos lá. Ânimo. Desejo uma boa semana para vocês. E vamos lá. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.